Aleluias. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Tem crente aí, dê glórias a Deus, dê aleluias. Diga, bom é estarmos aqui adorando a Deus, amém? Deus, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é poderoso. Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. Nessa noite iremos ministrar a palavra de Deus, que é uma responsabilidade gigantesca, queridos. Apesar de pouco tempo, eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações de uma maneira sobrenatural. Eu pedi a Deus um título para essa mensagem. Eu gosto de intitular as mensagens as quais eu prego. E quando eu conversava com Deus, Deus me deu um título à tarde e à noite. Agora, enquanto a pastora estava orando, Ele me deu um segundo título e é esse título que eu vou usar. Amém? O título da mensagem é: o segredo para me tornar inabalável diante das crises. Repita comigo: o segredo para me tornar inabalável diante das crises. Quantos aqui querem ser inabaláveis? Aleluias. O nosso Deus, Ele é inabalável e Ele quer que nós também sejamos, amém? Mas vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 24, no nome de Jesus. É um texto bastante conhecido, mas é um texto a qual Deus falou tremendamente comigo, amém? Aleluias. O segredo para eu me tornar inabalável diante das crises. Nós somos um ser que raciocina e observa e aprende com o campo da observação. E nós observamos que muitas pessoas a qual nos espelhamos, a qual olhamos e temos como ícones, e observamos pessoas, homens e mulheres de Deus, e vemos essas pessoas passarem por diversas crises, tribulações, circunstâncias das mais diversas, e está ali firme, está ali íntegro, está ali inabalável. E quem sabe você já se perguntou como é que ele consegue? Como é que ela consegue passar por tudo isso e ainda carregar no seu rosto um sorriso? Como é que ele consegue passar por tudo isso e ainda ser educado e falar comigo a paz do Senhor, quando nem mesmo na vida dele ele está vivendo paz, porque está vivendo tempos difíceis? E nessa noite Deus, Ele vai nos ensinar como essas pessoas e como Deus quer que venhamos nos posicionarmos para que possamos sermos também inabaláveis diante das crises. Amém? O texto sagrado diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram, aleluias, ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Prometo que eu serei breve, nem que eu não quisesse. Amém? Glórias a Deus. O texto a qual acabamos de ler nos retrata acerca de duas classes, dois tipos de pessoas. A primeira delas são aquelas pessoas que são, como eu disse, inabaláveis diante de adversidades, de crises e de problemas. E a segunda delas é aquelas pessoas que diante das tempestades, das aflições, das adversidades, são soterradas em meio aos problemas e desaparecem. Então, no início dessa mensagem, eu vou te fazer a seguinte pergunta: você vai querer ser quem diante das crises? Hoje, nós vivemos uma crise mundial, mas você também vive crises particulares que não é incomum de toda uma sociedade.
Você bem sabe que ao longo da sua história, você enfrentou diversos problemas, enfrentou diversas adversidades, enfermidades, problemas familiares, mas você sempre que enfrentou os problemas, você viveu. E a prova disso é que hoje você está aqui neste lugar. A prova disso é que hoje você está aí na sua casa acompanhando esta live. A prova disso que Deus, Ele cuida de você, é porque você está respirando. E a pergunta que eu tenho para te dizer é: quem você quer ser diante das crises? Quem você quer ser diante das crises? Aquele que é inabalável e que supera todas as barreiras e obstáculos, ou aquele que desaparece diante dos problemas? Muitas das vezes a nossa resposta era: eu quero ser inabalável. Mas como é que eu sou inabalável? Como é que eu posso ser essa pessoa? O texto a qual acabamos de ler nos fala que Deus, Ele diz que Ele iria adjetivar aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceram chuvas e correram rios e assopraram ventos, e aquela casa ela não caiu. Então aqui nesse princípio eu gostaria que você entendesse alguns termos, porque a Bíblia nos fala que Jesus ele pregava por parábolas, justamente para nos trazer uma ilustração que faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para melhor entendermos e compreendermos a mensagem a qual ele queria trazer. A Bíblia Sagrada nos fala aqui que quando Jesus ele refere-se a um homem prudente, o que é ser prudente? Ser prudente é aquele ser que é sensato, que é precavido, que foge do mal, que não corre risco, não corre perigos desnecessários. A casa representa o ser humano, representa a nossa vida e como nós a alicerçamos. Mas existem algumas coisas aqui que é interessantíssimas. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica. E quando eu lia, Deus falava comigo. As palavras de Deus significa conhecer a vontade do Senhor. E as pratica é executar a vontade de Deus em minha vida, que é a casa. Então o texto aqui está dizendo que eu primeiro conheço a vontade, executo a vontade, para que a minha vida seja fundamentada e alicerçada em algo sólido, que é Cristo, a rocha, a pedra viva. Essa é a única maneira, queridos, de você se tornar inabalável diante das crises. Porque quando você tem Cristo como pilar, como alicerce da sua vida, nada te derruba, nada te destrói, nada te detona. Por isso a Bíblia Sagrada vai dizer, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 6, que precisamos ser arraigados e edificados em Cristo Jesus. Por quê, pastor? Porque arraigado significa algo entranhado, algo profundo. Edificado é algo que foi construído em uma base sólida. Quem conhece construção civil sabe que para uma casa ser erguida, é necessário que se faça um alicerce, para que aquela casa tenha fundamento, tenha força, tenha estrutura para sobreviver ao tempo e às adversidades. E muitas das vezes nós vivemos um tempo onde as pessoas pouco têm se aprofundado na vontade de Deus, em executar a vontade do Senhor e seguir a vontade de Deus. E por isso, muitas pessoas têm se desesperado, têm se abalado, têm se constrangido diante de várias adversidades, e muitos têm desistido e voltado atrás, porque a sua base ainda não está firmada, ainda não está fortalecida, ainda não está edificada em Cristo. Porque nos tornamos como aquele ser, que hoje é domingo,
E nós somos como um alicerce. Quem sabe conhece que se constrói a caixa e ali se enche ferro, concreto, brita. Não é isso, pastor Paulo? E aí você vem para a casa de Deus, você ouve a palavra de Deus. Aí é como se você estivesse enchendo a caixa de cimento. É como se você estivesse enchendo a caixa de brita. É como se você estivesse enchendo a caixa de ferro. Mas aí, até o dia de você retornar ao culto, você se enche de coisas que não tem nada a ver com Deus. Você mete a cara na novela, você mete a cara nos noticiários que só te fazem ficar temerosos. Você ouve conselho de pessoas que não deveriam nem conversar contigo. E aí é como se aquilo que você colocou no domingo fosse removido na segunda. E quando chega na terça, você vem para encher algo que era para você acrescentar. Mas você não, está enchendo de novo. É por isso que existem muitas pessoas que nunca se enchem de Cristo. Porque enche e esvazia, enche e esvazia. Mas nessa noite eu tenho certeza que quem está ouvindo esta palavra sairá daqui certo e convicto e decidido a construir o alicerce de Cristo em sua vida. Porque quem tem alicerce não teme. Quem tem alicerce não desespera. Quem tem alicerce não cai. Quem tem alicerce mantém-se inabalável. Aí o texto fala que desceram chuvas, correram rios, assopraram ventos, e aí o Senhor ele ia falando comigo. As chuvas que caem simbolizam a chuva, os rios e os ventos. Simbolizam 3 estágios. Repita comigo: 3 estágios. Que todo ser humano tem que viver. Jesus ele diz na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. O que significa que na vida você vai viver problemas. E a chuva simboliza as tempestades, os problemas que caem sobre nossas vidas e nós não entendemos de onde ela vem. E aí nesse primeiro estágio, que é a chuva, que é o problema que costuma ser rápido e passageiro, existem alguns que permanecem firmes e outros que já no primeiro estágio desabam, desistem, caem, porque não estão preparados para viver nem probleminha e nem problemão. Mas aqueles que perseveram e vencem a chuva, que é os problemas que caem sobre mim, sobre você, tem que enfrentar agora os rios que correm. E aqui Jesus, Deus, o Espírito Santo me mostrava que isso significa continuidade. Continuidade, progressão, estágio demorado de um problema. Porque muitas das vezes existem pessoas que até têm uma basezinha pequena e suporta a chuva, mas quando ela demora de passar, entra a murmuração: Pai, o Senhor esqueceu de mim. Pai, o Senhor me abandonou. O Senhor não me ama mais. E algo interessante sobre o rio que corre é que quem conhece de rio sabe que o rio ele passa, as águas passam no rio. Mas se você está aqui e a água passa, a água que passou agora não vai ser a mesma que vai passar depois. O que significa que você vive um problema agora e quando você pensa que venceu, veio outro. Quando você pensa que venceu, veio outro. E aí eu te pergunto, e aí, está preparado para enfrentar os rios que correm? Está preparado para enfrentar os rios que correm? Porque, por um lado, é um problema atrás do outro. Por outro, a cada problema que você vence, Deus ele te capacita para vencer o próximo que está por vir. Porque ninguém sai de uma prova, de um deserto, de um problema da mesma maneira como entrou. Você sai mais forte, mais preparado, mais capacitado, mais experiente, até para ajudar aqueles que ainda não viveram por aquilo que você viveu. O terceiro estágio
são os ventos. E esse aqui, meu querido, pode derrubar muita gente. Os ventos, eles têm a força de derrubar algo. E o que é que mais derruba crente? O que é que mais derruba pessoas, se não é a língua alheia? O que é que mais derruba pessoas, se não é dar ouvidos àqueles que só têm palavras negativas para você? Às vezes você vem para um culto como esse, que te capacita para enfrentar o mundo. E quando você chega em casa, você dá ouvidos a tudo que você vê pela frente. E aquilo que foi construído aqui é desconstruído lá. Às vezes você enfrentou o problema, venceu. Enfrentou os rios, venceu. Mas uma palavra negativa te destrói. Às vezes você é uma pessoa que é tão preocupado com aquilo que os outros pensam a seu respeito, que até você trava de fazer algo porque acha que o algo que você vai fazer não vai agradar a A, B, C, D, porque a sua vida está condicionada o que os outros acham de você e não aquilo que Deus acha ao seu respeito. Você precisa ter firmeza. Você acha que subir aqui num púlpito desse e pregar é fácil? Não! Eu preciso ter coragem e ter uma visão diferenciada. Por quê, pastor? Porque às vezes você prega e ninguém glorifica. Sabe o que eu entendo com isso? Está tão bom que eles não querem nem perder o tempo glorificando. Não querem perder tempo para nada. Se está glorificando, eu falo Jesus. Rapaz, o senhor é retado. Sabe por quê? Eu não estou condicionado ao seu glória. Porque o seu glória não é para mim, o seu glória é para Deus. Eu não estou condicionado àquilo que você pensa ao meu respeito, mas àquilo que Deus pensa sobre mim. E se eu estou pregando o evangelho verdadeiro, porque quem vive de mentira é o diabo. Jesus, ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso ter certeza. Eu preciso ter força. Eu preciso ser. Eu preciso me achar. Às vezes a minha esposa, ela fala: rapaz, você se acha, viu? Eu falei: se eu não me achar, quem é que vai me achar? Tem gente demais não me achando, então eu me acho por mim e pelos outros. Eu posso até não ser muito bonito, mas eu me acho lindo e glórias a Deus. A Bíblia não diz que o amor é cego, eu me amo, então por isso eu me enxergo bonito. Então, querido, para de pensar naquilo que os outros pensam a teu respeito. Para de dar ouvidos àqueles que só querem te destruir e têm inveja de você. Aí a Bíblia vai dizer que aquela casa foi uma construída sobre a rocha e outra construída sobre a areia. A rocha representa Cristo, amém? A areia é algo superficial que não dá segurança. Qualquer coisa faz a areia se locomover. Mas a rocha, ela é inabalável. Por isso a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é a rocha. No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, disse Jesus: mas eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto, amados, para muitas religiões, tendem a criar uma fé em que Pedro é o ser aonde a igreja foi alicerçada sobre ele, quando na verdade não é. Os versículos anteriores vão dizer Jesus falando: olha, e tu, que dizes que eu sou? E Pedro diz assim: olha, tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E depois da declaração de Pedro, aqui Jesus diz: sobre esta pedra, Cristo, que eu edificarei a minha igreja. A palavra do Senhor também vai dizer o seguinte:
que Pedro, para não deixar nada em dúvidas, ele pega no livro de Atos, capítulo 4, versículo 11, ele diz: e ele é a pedra, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como cabeça de esquina. Mas pastor, que negócio de tanta pedra, de tanta rocha? Pedro, ele significa fragmento de rocha. Pedra significa rocha maciça. O que significa que Pedro era um fragmento de Jesus, como eu sou fragmento de Jesus. Você é fragmento de Jesus, porque você é a imagem e semelhança de Cristo. Você é a pedra viva, querido. É por isso que no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, diz assim: chegai-vos a ele, a pedra viva, rejeitada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e aprovada. E quanto a vós, também como pedras vivas sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para entregar, oferecer sacrifício espiritual e agradável a Deus, por Jesus Cristo. Você é uma pedra viva. Você é uma pedra viva que aonde você chega, você edifica a igreja de Deus, porque você é templo do Espírito Santo. No livro de 1 Reis, capítulo 6, versículo 7, se não me falha a memória, nos fala um trecho de uma história muito importante, e eu vou finalizar, que diz assim: que na época da construção do templo de Salomão, as pedras vinham das montanhas na medida exata. Repita comigo, na medida exata. E aquelas pedras eram apenas encaixadas para construir o templo de Salomão. E o versículo que eu acabei de citar diz que não se ouvia som de martelo, nem de machado, nem nada de metal, porque não havia nenhuma brutalidade. Pegava, vinha, encaixava, porque a medida vinha exata. Aí os rabinos, os historiadores dizem que esse texto e vários outros textos que apontam para essa história é porque a Bíblia vai dizer, e os historiadores vão falar, que no momento em que vinham as pedras e se encaixava para construir o templo de Salomão, chegou uma pedra que era da medida errada, ela era diferente. Repita comigo, ela era diferente. E por ser diferente, ela foi rejeitada pelos edificadores. Mas a Bíblia diz que então, no momento aonde foram se construindo os muros, quando chegou na junção das duas paredes principais do edifício, estava ali uma brecha. Eles pegaram aquela pedra padronizada que usava para toda a construção, tentaram encaixar e não conseguiram. E alguém então lembra: eita, e aquela pedra que a gente rejeitou? Aí ele vai lá, corre depressa, pega aquela pedra, e quando chega na brecha, na união das duas paredes principais, a pedra encaixa perfeitamente. A pedra que os edificadores rejeitaram tinha um propósito específico, e esse propósito foi concluído. Assim foi e é Jesus, rejeitado por muitos, mas agradando a Deus, ele serviu o seu propósito. E se você é imagem e semelhança de Cristo, pedra viva,
O mundo pode olhar para você e dizer: ele é louco, ele não serve, ele é diferente. Enquanto está todo mundo se isolando, ele está vindo para a igreja se expor. E as pessoas não entendem e diz: é alienado, é louco, é imbecil. Mas Jesus olha e diz: ele é reprovado pelo mundo, mas aprovado por mim, o Deus Todo-Poderoso. Se você puder escolher ser aprovado pelo mundo e ser desaprovado por Cristo, escolha ser desaprovado pelo mundo, porque é em Cristo que você se torna inabalável. É por isso que a Bíblia vai dizer no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, que não se pode pôr nenhum outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não permita que o mundo faça você criar um novo fundamento, quando o fundamento que estabiliza e fortalece a sua vida é Cristo. Aí vem chuva, aí vem rio, aí vem vento, e você é inabalável. Você é inabalável porque você serve a Cristo. Você é inabalável porque a sua fortaleza é Cristo. Você é inabalável porque você se edificou em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Em nome de Jesus, a igreja diz: glórias a Deus.